Quem nunca se deparou com um olhar admirado em direção àqueles pontinhos brilhantes no céu? As estrelas atraem olhares de qualquer pessoa, seja ela adulta ou criança. E para que aquele pontinho possa ser visto, são necessários alguns fatores como a luz da estrela, o calor e a radiação emitida através de processos de fusão nuclear. Nesse vídeo, mostraremos para você 7 curiosidades sobre as estrelas. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu sou o Manuel Neto, seja muito bem-vindo ao canal Curiosidade Universal. Como as estrelas são criadas? As estrelas são grandes esferas de plasma, mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. As estrelas são formadas pela condensação de gases que se aglutinam devido à sua atração gravitacional. As grandes nebulosas, por exemplo, são como berçários de estrelas, uma vez que, em seu interior, nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Quando os gases responsáveis pela formação estelar se aproximam, a velocidade deles aumenta, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura. Durante cerca de até 10 milhões de anos, essas estrelas, em estágio inicial, conhecidas como protoestrelas, são compactadas por suas próprias gravidades, até que a pressão e temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio se fundam, produzindo núcleos de hélio. Essas estrelas são chamadas de estrelas de sequência principal e correspondem a cerca de 90% de todas as estrelas do universo. A partir do momento em que as estrelas se tornam capazes de realizar fusões termonucleares, o seu combustível é consumido, até que ela evolua para o seu estágio final de vida. De que são feitas as estrelas? As estrelas são formadas pelo constituinte básico do universo, o hidrogênio. Mas elas não existem desde sempre. A sua formação teve início no passado, há alguns bilhões de anos, e continuam a ocorrer até hoje. Em nossa galáxia, a Via Láctea, como é conhecida, existem cerca de 300 bilhões de estrelas, e como obviamente você deve saber, o Sol é uma delas. De forma geral, estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são esferas enormes e colossais, compostas puramente de gás que acabam produzindo reações nucleares, em que, graças à gravidade, podem se manter ativas, sem explodir por bilhões de anos. Suas estruturas gasosas são compostas em sua grande maioria por hidrogênio e hélio, e quase perfeitamente circulares, em razão do seu grande campo gravitacional em todas as direções do espaço. Além disso, a massa de uma estrela define sua temperatura, sua cor, seu tamanho, sua luminosidade e o seu tempo de vida. Quanto maior a massa, mais quente, mais azul e mais luminosa será a estrela, e menor será o seu tempo de vida. Qual a matéria-prima das estrelas? As estrelas nascem nas nuvens de poeira espalhadas pela maioria das galáxias. Um exemplo de nuvem de poeira é a nebulosa de Órion. A turbulência profunda nessas nuvens dá origem a um núcleo central, com massa suficiente para que o gás e a poeira possam começar a colapsar sobre sua própria atração gravitacional. O material no centro da nuvem começa a esquentar. É a nossa protoestrela surgindo, um núcleo quente no centro da nuvem em colapso que um dia se tornará uma estrela. À medida que a nuvem entra em colapso, o núcleo denso e quente começa a acumular poeira e gás. Nem todo esse material acaba como parte de uma estrela. A poeira restante pode se transformar em planetas, asteroides e cometas, ou até mesmo permanecer como poeira. Uma estrela do tamanho do nosso Sol requer cerca de 50 milhões de anos para se formar, desde o início do colapso até a idade adulta.
Nosso Sol permanecerá nessa fase madura por aproximadamente 10 bilhões de anos. Estrelas anãs e estrelas hipergigantes. As estrelas são alimentadas pela fusão nuclear de hidrogênio para formar hélio nas profundezas de seus interiores. O fluxo de energia das regiões centrais da estrela fornece a pressão necessária para impedir que a estrela entre em colapso com seu próprio peso e a energia pela qual brilha. As estrelas anãs abrangem uma ampla gama de luminosidade e cores que podem ser classificadas de acordo com essas características. As menores estrelas, conhecidas como anãs vermelhas, podem conter até 10% da massa do Sol e emitir apenas 0,01% da energia, brilhando fracamente a temperatura entre 3.000 e 4.000 kelvins. Apesar de sua natureza pequena, as anãs vermelhas são, de longe, as estrelas mais numerosas do universo e têm uma vida útil de dezenas de bilhões de anos. Por outro lado, as estrelas mais massivas, conhecidas como hipergigantes, podem ser 100 ou mais vezes mais massivas que o Sol, ter temperaturas da superfície superiores a 30.000 kelvins. As hipergigantes emitem centenas de milhares de vezes mais energia que o Sol, mas têm vida de apenas alguns milhões de anos. Embora se acredite que estrelas extremas como essas tenham sido comuns no universo primitivo, hoje elas são extremamente raras. Estrelas médias se tornam anãs brancas. Para estrelas médias, como o Sol, o processo de ejeção de suas camadas externas continua até o núcleo ser exposto. Uma massa cinza estelar morta, mas ainda extremamente quente, é chamada de anã branca. As anãs brancas, que são aproximadamente do tamanho da Terra, apesar de conterem a massa de uma estrela, antes intrigavam os astrônomos, porque não entravam em colapso. Que força apoia a massa do núcleo? A mecânica quântica forneceu a explicação. A pressão dos elétrons em movimentos rápidos impede que essa estrela entre em colapso. Quanto mais massivo o núcleo, mais densa é a anã branca que se forma. Contudo, as anãs brancas também podem se tornar supernovas. Se a anã branca se formar em um sistema binário ou múltiplo, a gravidade de uma estrela pode arrastar a matéria, principalmente o hidrogênio, das camadas externas da outra para si mesma. Quando acumula hidrogênio suficiente na superfície, ocorre uma explosão de fusão nuclear, fazendo com que a anã branca se ilumine substancialmente e expulse o material restante. Dentro de alguns dias, o brilho diminui e o ciclo recomeça. Às vezes, anãs brancas particularmente massivas podem acumular tanta massa ao ponto de colapsar e explodir completamente, tornando-se o que é conhecido como supernova. Como liberam uma grande quantidade de energia, as supernovas podem deixar buracos negros para trás, ou ainda estrelas de nêutrons. Dos restos surgem novas estrelas. A poeira e os detritos deixados pelas novas e supernovas acabam se misturando com o gás interestelar, e a poeira circundante enriquecendo-a com os elementos pesados e compostos químicos produzidos durante a morte estelar. Eventualmente, esses materiais são reciclados, fornecendo os alicerces para uma nova geração de estrelas e sistemas planetários que os acompanham. Estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são um entre os possíveis estágios finais da vida de estrelas massivas. As estrelas que não são massivas o suficiente para originarem um buraco negro transformam-se em estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são pequenas, porém extremamente quentes e densas, apresentam altíssima gravidade e podem ter campos magnéticos extremos. O processo que dá origem às estrelas de nêutrons são as supernovas, quando uma estrela consome todo o seu combustível. Assim que isso acontece, cessam-se as fusões nucleares no núcleo da estrela, causando assim
um colapso gravitacional. Suas camadas externas são injetadas em grandes velocidades e para todas as direções do espaço. Um pequeno núcleo, entretanto, permanece coeso, dando origem à estrela de nêutrons. Como o nome sugere, essas estrelas são formadas exclusivamente por nêutrons. Isso acontece porque o núcleo que resulta da morte da estrela é extremamente massivo. Sua gravidade o compacta cada vez mais, fazendo com que os prótons e elétrons fundam-se em nêutrons. Você gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal com o sino de notificações ativado. Assim, você será informado pelo YouTube sobre os próximos vídeos. Se o conteúdo te interessar, você vem assistir. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo ou sobre algum assunto que você gostaria que fosse abordado aqui no canal. Eu sou o Manuel Neto, narrador do canal Curiosidade Universal. Até o próximo vídeo.